Presidente, senhoras senadoras, senadores, os que nos acompanham pela TV, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Inicialmente, como sempre, liberdade e justiça para o presidente Lula, Lula livre. E é sobre ele que eu quero falar hoje, dizendo que o grupo que está abrigado sob o manto do Estado, dentro da chamada Operação Lava Jato, foi desmascarado. Dia a dia, o Brasil toma conhecimento dos abusos, das ilegalidades, das manobras operadas por seus membros para empreender uma caçada a desafetos políticos. Foi assim com o presidente Lula, preso há quase 550 dias em processos absolutamente viciados, que geraram sentenças condenatórias maculadas pelo conluio entre o Estado acusador e o Estado julgador. Está aí o escândalo da Vaza Jato para confirmar o que aqui dizemos. Mas nada disso parece intimidá-los. Desvendados, eles permanecem em deliberada estratégia de ataque para manter vivo o núcleo da operação. Essa organização, chefiada pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol, a quem Moro subordinava, inventou denúncias, chantageou réus para obter delações, torturou acusados com ameaças a seus familiares, traficou peças processuais, vazou dados sigilosos e submeteu a lei à finalidade exclusiva de cumprir objetivos de ordem política. Foram denunciados por muitas das suas vítimas e pelas próprias mensagens que trocavam, tratando de forma minudenciada de todas as ilegalidades que praticavam. Foram denunciados por figuras insuspeitas, como um delegado da Polícia Federal que atestou que a operação destruía provas processuais. E até mesmo pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ex-chefe do Ministério Público Federal e entusiasta da operação, que em seu controvertido livro de memórias afirma categoricamente que os procuradores de Curitiba exigiram dele que denunciasse o presidente Lula por organização criminosa, a despeito de uma decisão anterior do falecido ministro Teori Zavascki, que os proibia de adentrarem nessa seara. O que os procuradores queriam de fato era uma denúncia que precedesse e respaldasse a armação que eles estavam urdindo com Sérgio Moro em Curitiba para favorecer a primeira condenação de Lula. O então PGR diz que se recusou a atropelar o rito e acabou surpreendido por aquela apresentação em que o ex-presidente era a figura central daquele patético PowerPoint de Deltan Dallagnol. A denúncia era precária e o próprio Dallagnol reconheceu isso em mensagens que trocou. E por quê? Porque não havia provas, somente convicções, e Lula foi condenado por Sérgio Moro com base no absurdo e inusitado fato indeterminado. Agora, tudo se fecha nesse quebra-cabeça. Estão expostas as vísceras de um processo comprometido desde o início, em que a força-tarefa da Lava Jato chegou a ameaçar o próprio Procurador-Geral da República para conseguir a subversão da lei, passou por cima dele e armou para condenar Lula e retirar seus direitos. Agora tenta uma nova investida contra o ex-presidente. Os procuradores
estão vendo o castelo de ilegalidades que ergueram desmoronar e querem a todo custo reagir para manter o que lhes resta, temendo decisões do Supremo que fragilizem ainda mais as suas decisões e as decisões do ex-juiz Sérgio Moro. Num gesto inusitado, em 5 anos de operação, pediram a progressão do regime do ex-presidente para mitigar sua condição de preso político e colocar-lhe uma tornozeleira eletrônica. Lula disse alto e bom som: não aceita, não vai trocar sua dignidade por sua liberdade. É um prisioneiro político injustamente condenado e não aceitará benefícios de um processo que está viciado desde a origem. Aceitar essa progressão de regime seria o mesmo que aceitar as regras dessa condenação ilegal feita com base no lawfare. Não há o que transigir, não há o que aceitar. Lula só sairá da prisão quando o Estado brasileiro reconhecer a nulidade das sentenças que o condenaram, quando tiver direito a um processo justo e não à caçada política que o submeteram. A Lula, a liberdade só interessa com a declaração de inocência, porque ele sairá daquela prisão com a mesma cabeça erguida com que entrou. Não sairá por favores nem por benefícios legais. Ficará preso o tempo necessário para que se reconheça sua condenação injusta e se restaure. Vou concluir, senhor presidente. Senador Humberto, quanto tempo Vossa Excelência precisa para concluir? Preciso de 2 minutos, se for possível. Pois não. Para que se reconheça a sua condenação injusta e se restaure a sua liberdade com base no Estado democrático de direito. Lula tem pago com a própria vida essa absurda injustiça. Seus dias, e já são quase 550 deles, têm sido consumidos dentro de um cubículo onde está confinado. Suas perdas nesse período, inclusive familiares como um irmão e um neto, são irreparáveis. Mas a um homem inocente não interessa uma meia liberdade requerida justamente por aqueles que tramaram a sua condenação. A um homem inocente só restam sua liberdade plena e o reconhecimento de que sofreu uma imensa injustiça. Quem sobreviveu à fome e por 2 vezes governou esse país com 90% de aprovação popular, não vai aceitar meio termo. Estamos diante de um tudo ou nada, e para nós só serve o tudo. Lula precisa ser solto e ter seus direitos restaurados a partir da anulação das sentenças que o condenaram. Sua soltura representará um marco para a democracia brasileira e mostrará que o Estado tem a capacidade de corrigir erros de seus agentes e recuperar as injustiças cometidas contra cidadãos. Que Lula seja libertado, que isso venha o quanto antes. Lula livre, liberdade plena para Lula. Com a palavra, o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Cumprimentos.